Hoje eu começo esse vídeo em um ângulo um pouco diferente. Essa igreja atrás de mim é projetada a partir dos anos 1950 por um premiado arquiteto alemão e que anos mais tarde recebeu contribuição de um importante artista sacro brasileiro. De arquitetura monumental, ela se impõe na malha urbana da cidade. Você sabe me dizer de qual igreja eu estou falando? Pois é, esse é o quadro Que Igreja é Essa? Aqui do canal Comunidades Católicas. Eu me chamo Tobias Bonk Machado, sou arquiteto sacro e vou contar um pouquinho para vocês da história desta igreja aqui. Eu estou falando da Igreja Matriz São Luís Gonzaga, aqui da cidade de Brusque, em Santa Catarina. Muito bem, a pedra fundamental que marca o início das obras da Igreja Matriz São Luís Gonzaga ocorre então no dia 4 de abril de 1955. Porém, a obra ela finaliza somente em 1962. Ela está implantada no alto de uma colina no centro de Brusque, 12 metros acima do nível da praça que existe em frente à igreja. Esse desnível é vencido então por uma longilínea e charmosa escadaria. Ela foi implantada nesse terreno de uma forma muito inteligente. Ela está exatamente no eixo leste-oeste, ou seja, o primeiro sol da manhã ilumina o altar e também iluminava o sacrário que ficava aos fundos do presbitério, do projeto original deste, que é um importante arquiteto chamado Gottfried Bonn. Essa igreja é extremamente longilínea, ou seja, muito comprida. E nesse eixo que ela foi implantada, devido à topografia do terreno, oportunizou então uma imponência ainda maior ao edifício. As suas 3 naves internas, central, lateral direita e lateral esquerda, fechadas com abóbadas de concreto, estão a 26 metros de altura. E quando se projetam para fora, como que fazendo uma torre, ficam ainda mais altas devido, claro, à topografia do terreno que desce em direção à praça. Essa implantação faz com que ainda, para quem olha pelas laterais do templo, seja percebido como que ele brotasse das árvores, brotasse do bosque que existe naquele entorno. Suas paredes grossas, revestidas de pedra, dão suporte a essa estrutura, mas tem uma concepção estrutural bastante interessante que vem lá do gótico. Para dar conjunto a esta solução estrutural, traz-se lá do gótico, então, os arcobotantes e os contrafortes para a contribuição desse partido arquitetônico, né? Então, a estrutura também utilizada como partido arquitetônico nesse projeto. Bem, são 26 metros de altura e ao todo são mais de 80 metros de comprimento, que perfazem uma área de 1.300 metros quadrados aproximadamente, e a capacidade é para 1.000 pessoas, portanto, além de imponente, uma grande igreja. E essa igreja, então, ela é projetada por nada mais, nada menos que Gottfried Bonn. Quem foi ele? Gottfried é um importante arquiteto alemão, nascido em janeiro de 1920, portanto, em 2021 aqui ele está com 101 anos de vida. Ele é neto, filho, esposo e pai de arquitetos, portanto, uma família de arquitetos. Seu pai, Dominicus, foi um importante construtor de igrejas na Europa. E essa família, então, é responsável por 2 grandes obras aqui em Santa Catarina, aqui no sul do Brasil. A Catedral de Blumenau, São Paulo Apóstolo, e a Igreja Matriz São Luís Gonzaga, no centro de Brusque. A primeira foi projetada por seu pai e finalizada, então, por ele, né, Gottfried. E a São Luís Gonzaga, então, já inteiramente projetada pelo filho Gottfried Bonn. Existem outros projetos deles que não se concretizaram, não foram construídos, né? Nas cidades de Itajaí, Tubarão e Joinville. O interessante é saber que também Dominicus e Gottfried conviveram e, de certa forma, foram precursores por viverem este momento, né, do movimento litúrgico, que começou a repensar o espaço litúrgico diante de um novo pensamento da época. No ano de 2010, o artista sacro Cláudio Pastro faz a adequação do espaço litúrgico. Nesta adequação, alguns pontos a gente traz aqui em destaque. A feitura do ambão, seguindo a mesma linha de traços do altar, e também a sédia. Também é de sua autoria o painel contendo o pantocrátor, aos fundos
do presbitério, onde antes estava o sacrário original, e os painéis que ladeiam o presbitério, né? A Capela do Santíssimo e também o local do padroeiro. Na entrada da igreja, mas no mesmo eixo do altar, se encontra o batistério, que fez parte deste projeto de adequação do espaço litúrgico de Cláudio Castro. E então, no dia 30 de setembro de 2010, esta igreja é dedicada a Deus por celebração presidida então por Dom Murilo Krieger. Então agora estou com o pároco, o padre Diomar Romanive. Conte um pouquinho para nós o que é ser pároco da paróquia São Luís Gonzaga de Brusque, diante de uma arquitetura emblemática, de um espaço litúrgico tão catequético, tão simbólico, tão significativo. Primeiro, agradeço a oportunidade de partilhar da vida desta paróquia. Eu sou padre da Congregação dos Padres do Coração de Jesus, deonianos. Nós estamos servindo essa paróquia desde 1904. A paróquia foi constituída em 1873. É a primeira paróquia deoniana assumida no sul do Brasil. Para nós isso é muito significativo. E quando foi constituída esta igreja, com toda a arquitetura, claro, ela foi muito bem pensada. O fato de estar numa das colinas da cidade, em paralelo a outra colina da igreja luterana. E aqui nós constituímos toda a nossa história. O estacionamento antigamente era o cemitério, depois foi desfeito, mudado de local. Temos no fundo o Colégio Católico São Luís, temos o seminário e a Faculdade de Filosofia dos Padres Deonianos. E nessa colina foi instituída esta igreja, que tem toda uma marca catequética. Desde a pia batismal, que é colocada na entrada da igreja, o sinal da pureza, há toda uma escadaria muito significativa, imponente, que eu gosto de dizer, quem passa aqui sempre lembra que Deus habita essa cidade, que é uma expressão do Salmo, Deus habita essa cidade, e esta igreja é um sinal visível disso para todos os que passam à frente aqui dela. Ao interno da igreja, então, há toda um pensamento catequético das colunas, as 12 colunas que lembram dos apóstolos, baldaquino, toda a parte do sacrifício. Nessa remodelação que nós tivemos no ano de 2010 com Cláudio Castro, então toda a vida que foi dada com as cores, os painéis, que foram dando sentido para as pessoas rezar. Muitas pessoas vêm aqui mesmo durante o dia, justamente porque é um ambiente de oração. E como pároco, essa é a nossa responsabilidade, ajudar as pessoas a rezarem. E quando nós temos um ambiente que favorece isso, isso facilita muito. Então, da nossa parte, nós tentamos aproveitar disso. Por exemplo, nas celebrações do batismo, nós procuramos usar a pia batismal, mesmo que tenha que fazer procissões para lá e para cá, mas é um ambiente em que as pessoas reconhecem, bom, ali tem um sentido, A imagem dos peixes que lembram também, de que cada cristão, que nasce da pia batismal, Então tudo isso nós tentamos aproveitar. Quando a igreja foi construída, virada justamente, para o leste, justamente para que o sol que vem e nasce e o primeiro sol bate no altar. E antigamente batia no sacrário, onde hoje está o painel do Pantocrator. Para lembrar que Jesus é o sol nascente que nos veio visitar. E muitas vezes nas missas às 7 da manhã, o primeiro sol bate na hóstia, na hora da consagração, dando também esse sinal visível de que Jesus é a luz do mundo. E que nós lembramos nesse tempo também pascal, através do Círio Pascal. São sinais catequéticos, mas que muito falam na vida desse povo, e que muito desperta atenção, curiosidade de estudantes, de professores, de visitantes que vêm a Brusque por tantos motivos e também aproveitam rezar. Claro, a maior dificuldade que nós tivemos desde a minha chegada aqui foi a questão do som. O som, até porque tudo é pedra, então toda a acústica é muito mais comprometida, mas graças a Deus nós agora temos um sistema que responde a essa nossa necessidade, dada também toda a técnica, a modernidade que nós temos. Então nós conseguimos resolver esse que era o maior problema e que tirava muita gente daqui. Que maravilha da nossa igreja, Padre, muito obrigado por abrir as portas da igreja, nos permitir conhecer um pouquinho mais desta bela história, deste belo tempo. Eu agradeço, Deus abençoe você, o seu trabalho, todas as pessoas que terão acesso, a essa matéria, e como paróquia nós os acolheremos com certeza com muita alegria, muita atenção para acompanhar também a visita e que se quiserem rezar conosco em alguma das celebrações. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, divulgue este vídeo, vamos difundir as belezas da nossa igreja, Curta aí o nosso canal Comunidades Católicas, que tem por missão trazer um pouquinho então do tema do espaço litúrgico para as nossas
comunidades. Desde já, muito obrigado e até um próximo vídeo.